Oi galera, tudo bom com vocês? Na nossa aula de religião de hoje, a gente vai falar de um assunto que provavelmente estará na nossa prova, que são os textos sagrados. Bom, gente, o que falar sobre os textos sagrados? Os textos sagrados são Bíblia, Torá, são aqueles textos onde as religiões seguiam. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Desde o início do tempo, o homem sempre se pronunciou e procurou se comunicar e registrar seu cotidiano e utilizou primeiramente os desenhos, que foi como o homem das cavernas. Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, a sociedade passou a utilizar registros, como revistas, jornais, livros, e o conjunto desses escritos é conhecido como texto, que possa significar tecido ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. De uma maneira geral, a expressão texto designa um anunciado qualquer, que pode ser falado ou escrito, longo ou breve, antigo ou pode ser até moderno. Embora a palavra texto, como referência, que seja o conjunto verbal, podemos ampliar esse conceito para imagem, charges, que são aquelas tirinhas que são em quadrinhos, transmissões orais e dentre outros. Ou seja, gente, o texto é um processo de signos que também tende a transmitir uma ideia ao seu leitor. Vamos conhecer um pouco sobre as funções é, desses textos sagrados. Quais são as funções do texto sagrado? Eles possuem quatro. A primeira é registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante. Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritmos, símbolos, mensagens, etc. Geralmente, essa função se dá pelo que eles vão fazer, o que eles vão procurar. Cada religião possui um tipo de cultura, um tipo de tradição. Tem umas que não podem usar certo tipo de roupa, tem umas que não podem cortar cabelo, tem uma que não pode com- é, comer no sábado, trabalhar no sábado, né? E dentre outros, assim vai. Cada religião possui uma tradição religiosa. A segunda é comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, pois através dos textos sagrados, o divino se faz presente para o homem religioso e o grupo encontra orientações e ensinamentos. Bom, gente, aí seria aqueles como se fosse testemunhas. As pessoas iam dar testemunhos dela, falar que isso aconteceu e tal e tal. Para quê? Para comunicar a experiência religiosa juntamente com os outros fiéis. A terceira seria atualizar a experiência original no tempo e espaço. Afinal, independentemente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa. E a nossa última função seria certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas do grupo em todos os tempos, ok? Essas são as quatro funções dos nossos textos sagrados. Bom, gente, os textos sagrados escritos para algumas tradições religiosas são criados a partir de manifestações. E aqui está o nosso próximo slide. Como falei, seria a partir da manifestação e ou inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar mensagem ao homem religioso. Mas é importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados, mas tornam-se sagrados à medida em que o tempo encontra nos textos escritos elementos que os unem em um mesmo ensinamento, apresentam valores comuns e auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Também outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte de um líder, como por exemplo a morte do Buda. Seus ensinamentos foram organizados e transformados em livro pelos seus seguidores. Vamos falar um pouco novamente sobre esses livros sagrados, que são conteúdos no texto sagrado, são variáveis.
é difícil descrever no que consiste cada texto, de uma forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns desses textos sagrados e um pouco do seu ensinamento. Os livros sagrados, gente, eles são textos escritos em um seu significado religioso, então cada um possui um significado para cada religião, e eles apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também o momento de registro histórico da religião. Um livro sagrado, ele adquire uma importância histórica insubstituível e torna-se confirmação da origem sobrenatural da religião, da origem divina da mensagem, e coloca-se também, por consequência, para as tradições religiosas, os livros sagrados, eles devem ser preservados, para não comprometer o ensinamento da própria divindade. E alguns dos livros sagrados, gente, são alguns critérios, que são: o livro sagrado é o centro de tradições religiosas e deve ser respeitado. O livro sagrado também apresenta a experiência religiosa sagrada, então deve ter contido ela algumas experiências. A mensagem escrita do livro sagrado é preservada ao longo do tempo, mesmo o texto sendo escrito em um período que não é atual. Sua experiência religiosa revela significado e orientação para o grupo religioso que segue, né? A narrativa da escrita é sagrada e não científica. Então a gente sabe que é uma narrativa mais pro lado religioso. Não há comprovação, como se fosse a ciência. O homem religioso, quando abre o livro sagrado, ele encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. Então, nesses livros estão contidos como você deve se portar durante a sua vida toda. Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar normas. Ele também precisa estabelecer sua própria manifestação religiosa. Os livros sagrados podem apresentar no seu texto diversas frases, ou seja, textos escritos em tempos diferentes, autorais diversas e linguagens podem também ser diferentes. A próxima é que eles podem distinguir o tempo do texto do tempo do leitor e, portanto, a necessidade de instrumentos para compreender e utilizá-los. Um desses textos, gente, seria o hinduísmo. O hinduísmo, gente, é o livro sagrado que significa que é o Rig Vedas. E Veda, gente, significa saber e conhecimento. É considerado pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Os Vedas tiveram grande importância para o início do hinduísmo, pois, por meio deles, foi possível reunir diversas crenças pré-históricas em um mesmo sistema religioso. Sua essência, gente, ele está no respeito aos ancestrais e a vinculação aos deuses. Um dos princípios que aparentam nesses escritos é a tolerância aos outros credos, permitindo uma convivência pacífica com outros seres que nascem em outras religiões. Nesse livro sobre o hinduísmo, o Indra ele é um dos deuses hindu. Ele é o rei do céu. Ele é respeitado como os deuses da chuva, deuses dos deuses, senhor do firmamento e é o mais importante deus védico. A gente sabe que existem os desenhos que passavam na Record. Tem esse exemplo, os desenhos que passavam na Record. E esses desenhos que passavam na Record, geralmente eles acreditavam em deuses da chuva, do sol, que vinha para proteger eles. Isso era o início do hinduísmo, ok? Nosso próximo livro é o Torá, que vem do judaísmo. O Torá é um livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. A Torá, gente, ela é composta de 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e é conhecido também como 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da escravidão dos israelitas no Egito e da sua libertação, do recebimento
dos mandamentos de Deus no Monte Sinai e no peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na Terra Prometida. Na Torá é encontrada, gente, a história do povo judeus. E nele existem as leis judaicas que devem fazer parte da aliança de Deus com o povo escolhido. E por isso deve ser observada integralmente. Entre as leis estão os 10 mandamentos escritos em tábua de pedra, o livro de oração diárias, as festividades, os rituais e as regras de higiene e as leis morais. Durante a celebração, os pergaminhos da Torá são erguidos e os fiéis ficam de pé e exclamam: Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. Quando a Torá não está em uso, os pergaminhos são enrolados e cobertos. Costuma-se colocar sobre os remates dos pergaminhos coroas, conhecida como Ketetorá, a coroa do rei, que significa a soberania da lei para a vida judaica. Um dos próximos, gente, que vamos ler agora é o Alcorão, ou também chamado de O Corão. Vem do livro do Islamismo. E bom, gente, assim, o Corão, ele é um livro sagrado para o islamismo. Os seguidores, eles acreditam ser a revelação da fala ou da palavra de Deus. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, como por exemplo Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Portanto, para os muçulmanos, somente o Corão expressa, sem falas, a palavra de Deus. O Corão significa leitura ou recitação, e suas palavras geralmente são cantadas, porque quando Maomé, né, recebeu o nome, os primeiros versos, em 610, do anjo Gabriel, ele que pediu que fosse recitado. Os primeiros textos de Alcorão falam sobre a unicidade divina, o papel de Deus na história, o papel de Maomé, como seu profeta, o juízo final e a necessidade de ajudar o próximo. Outras partes do Corão tratam de assuntos comunitários relacionados à família, o casamento e de interesses legais, éticos e sociais. Nosso próximo, gente, é a nossa Bíblia, muito conhecida. A Bíblia, gente, é um dos livros que são um dos mais comprados, né, ultimamente devido à participação de muitos fiéis. E a Bíblia, gente, é um texto sagrado para o cristianismo e significa livros. A Bíblia é o único livro, e sim, uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e religioso para todo cristão. A Bíblia está dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, temos o relato da experiência religiosa do povo israelita e sua origem. No Novo Testamento está descrita a vida e obra de Jesus Cristo, e nele também encontramos fatos que originam a igreja cristã. Também a Bíblia, ela fala a vida dos primeiros apóstolos e o movimento de expansão da fé cristã. Existem outros assuntos, como orações, rituais, histórias, sabedoria e até mesmo poesia considerada inspirada por Deus. Segundo a fé cristã, existe uma diferença entre inspiração e revelação. Para os cristãos, a revelação acontece quando Deus manifesta ao homem verdade de fé, e a inspiração é Deus movendo no homem a vontade de escrever verdade de fé. O nosso próximo livro seria o livro dos Espíritas. Os espíritas não chamam seus livros de sagrado, e sim livros que servem para estudo e aperfeiçoamento individual. No caso, esses livros não vão servir como sagrados, não vão manter eles como algo que foi acontecido. Eles preferem manter esses livros como aperfeiçoamentos.
podem citar obras básicas escritas por Allan Kardec. Allan Kardec foi o que formou os 5 livros dos Espíritas, que é o Livro dos Espíritos de 1857, o Livro dos Médios em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, Céu e Inferno em 1865 e A Gênese em 1868, ok? Gente, a nossa aula foi basicamente isso. Falar um pouco sobre esses livros sagrados e como existiram, porque eu tenho certeza que vocês já se perguntaram alguma hora, mas como surgiu esses livros sagrados, como surgiu a Bíblia, como surgiu os livros sagrados de outras religiões. Então estamos aqui justamente para entender isso, ok? Então, galera, até mais, a gente se vê na próxima aula. Façam essa correção no caderno de vocês, escrevam tudo e a gente se vê na próxima aula.